Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? É um prazer imenso falar aqui com vocês. Eu sou o professor Décio Terror, aqui do Estratégia Concursos, e aí a gente vai fazer uma revisão de língua portuguesa, focado então na sua prova, da prova da Polícia Militar de Santa Catarina, né? Então é o Instituto AOCP, a gente tem o estilo da banca, a gente vai perceber aí, realizando algumas questõezinhas importantes também, beleza? Antes de qualquer coisa, venha comigo para a tela, vamos lá! Meus amigos, siga a gente aí no Instagram, nós estamos então no Instagram, @DécioTerror, beleza? Dicas diárias de língua portuguesa, nós estamos também no Facebook, Décio Terror, o nosso canal no YouTube, Décio Terror, e também no Twitter, @Prof. Décio Terror. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal aí, Décio Terror, e logicamente no canal do Estratégia Concursos, beleza? E já vai dando um like aí, por favor, né? Vai dando um like aí, dando uma força pra gente aí, nessa nossa aula, né? Então é só clicar embaixo aí, dando o like de vocês, beleza? Bom, meus amigos, a gente vai observar aqui o seguinte, como é o conteúdo programático que está previsto na sua prova, e a gente vai trabalhar com algumas questõezinhas, fazer resumo de alguma coisa, para deixar você mais tranquilo para a sua prova de amanhã, beleza? Então venha comigo na tela, vamos lá. Bom, pessoal, aqui nós temos o nosso conteúdo programático. Então, nós temos aí uma parte textual, né? Leitura, interpretação e análise de textos de diferentes gêneros textuais, verbais e não verbais. Poxa, Terror, vem cá. A gente tem que saber a diferença de texto verbal, não verbal, dos gêneros textuais também? Não. Você simplesmente vai interpretar texto, que de repente pode vir como uma charge. Muitas vezes a banca coloca um primeiro texto, tá? Às vezes uma crônica. E o que é crônica? São aqueles textos que você lê nos jornais, em alguns periódicos também, né? Em que há um colunista que sempre procura colocar ali, né? Ou alguma história, ele vai partir sempre de algo do cotidiano, um tema relevante do cotidiano, e a partir dali ele coloca numa linguagem escorreita, uma linguagem mais tranquila, e a gente consegue observar o que ele está defendendo ali, na sua opinião, ou faz crítica, beleza? Então, basicamente é isso, a gente vai interpretar texto. E às vezes no segundo texto, ou terceiro texto, dependendo, ela vai colocar ali uma charge, tá? E ali você vai ver na charge, ela pode perguntar, o efeito de humor foi dado por qual palavra? Então, às vezes uma palavra que em primeira leitura pode causar uma incoerência, vai impactar, e aí aquela palavra tem um outro sentido naquele contexto, né? Então, muitas vezes a banca gosta de cobrar isso. Então, você perceber aí uma ironia, o humor naquela tira, tá legal? Beleza, a gente vai aqui para poder observar mais um pouquinho, que é o seguinte. Efeitos de sentido produzidos nos textos. Então, o sentido de palavras, o tema daquele texto qual é? Então, o efeito que a gente tem nele, tá legal? Coesão e coerência textual. Muitas vezes o que a gente mesmo vê na prova é o seguinte, a parte da coesão, né? Então são palavras que ligam informações. Então a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com o pronome, por exemplo, pronome ele, pronome ela, às vezes até um substantivo. Isto é, palavras que retomam outras colocadas anteriormente no texto. O que a gente mais tem visto da banca Instituto AOCP, tá legal? Então uma boa leitura do texto, isso tem uma relação textual. Uma boa leitura do texto vai fazer você identificar, opa, esse pronome ele aqui faz referência à palavra tal, que é masculina, que também é singular, beleza? Venha comigo na tela, vamos lá? E vai cobrar a gramaticalidade, né? Então a gramática geral, com a parte de morfologia, fonética, fonologia. E nesse caso, quando a gente trabalha fonética e fonologia, a banca gosta muito de cobrar, né? Onde tem dígrafo, onde tem ditongo, então a gente tem que ficar ligado nisso. A gente vai fazer uma revisãozinha aqui rapidinha. A parte da ortografia com acentuação gráfica, grafia e hifenização, quer dizer, a colocação de hífen, pontuação e uso dos porquês. Cara, quando a banca coloca assim, ó, que vai cobrar uso dos porquês, a gente já nota assim, muitas vezes a banca coloca temas gerais, né? Então coloca ortografia, então pode cobrar qualquer coisa. Mas ela colocou ortografia, falou lá da ortografia, a parte de grafia de palavras, acentuação, e colocou o uso dos porquês. Muito provavelmente haverá uma questão que vai cobrar o uso dos porquês e naturalmente já vai contar como ortografia.
Isso normalmente é o que acontece, tá legal? A banca, por exemplo, gosta muito de cobrar uso do se, uso do que. Nos seus editais, ela já coloca no conteúdo programático, olha, uso do que e se, uso do como, ela já determina isso lá no conteúdo programático, tá? Aqui ela colocou uso dos porquês, especificamente nisso. Então, muito provavelmente, a questão de ortografia recairá sobre esse tema, né, que é o uso dos porquês. Beleza? Ok, venha comigo. A gente vai ser o nosso primeiro tema é trabalhar um pouquinho o uso dos porquês, tá? Flexão verbal, então assim, a gente nota que a banca gosta muito da identificação do tempo verbal, tá? E a gente notar a flexão desse verbo. Flexão nominal, classe de palavras, então o substantivo você reconhecer o artigo, substantivo, numeral, adjetivo, pronome, verbo e assim por diante. Conjunção, moçada, fica bem ligado nisso, tá? Porque a conjunção, a banca vai cobrar o valor semântico das conjunções. A conjunção porém, cai demais, a conjunção no entanto, contudo, entretanto, tá? Então ela tem um valor adversativo. A gente vai perceber isso daí. A preposição, então o valor de uma preposição, tá? A gente vai notar isso também com algumas questões. A sintaxe, de maneira geral, a análise sintática. Então, pega lá uma oração, a partir disso, a gente entende quem é o verbo, esse verbo se flexiona no singular ou plural por conta de um sujeito, e esse verbo tem uma complementação direta, objeto direto, indireta, objeto indireto. Então, basicamente, a banca gosta muito de trabalhar essa estrutura, beleza? Venha comigo na tela. A colocação pronominal, a banca também vem cobrando, né, essa colocação pronominal. E o que vem a ser essa colocação pronominal? É o pronome átono. Esse pronome pessoal oblíquo átono, ele pode se posicionar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Próclise, se ele estiver antes, pode haver então a mesóclise, se ele estiver no meio, e ênclise, se estiver em seguida. Tá legal? Beleza, a gente verá alguns casos também disso. A gente também vai falar um pouquinho de regência verbal e nominal. A gente vai entender a concordância e, de certa forma, falar um pouquinho das figuras de linguagem. E, de certa forma, moçada, figuras de linguagem que a gente tem visto aqui, basicamente que a banca tem cobrado bastante aí, é a figura de linguagem, por exemplo, a metáfora, que é uma figura de linguagem que a banca tem cobrado bastante. A metáfora é uma comparação ideológica, tá? Então eu falo, rapaz, você é uma fera no computador. Isto é, você é realmente uma fera, está comendo o computador, pisa em cima do computador e tal? Não, na realidade não é isso. Isso seria uma linguagem literal, né? Na realidade, o que acontece aí nesse caso? Houve uma comparação ideológica. Nós não temos ali um elemento comparativo como... Porque se houvesse esse elemento comparativo, eu teria a figura de linguagem comparação ou símile, beleza? Mas quando a gente esconde esse elemento linguístico, né, de comparação, o como, a gente passa a ter essa metáfora. E aí a gente vai observar o seguinte, vai comparar ali as características. Então vem cá, por que uma pessoa fala que o outro, por ter uma agilidade, ele é uma fera no computador? Então olha só, uma fera... para sobreviver, né, e caçar, e ela realmente se sustentar, a fera ela tem agilidade, tem perspicácia, tem agilidade, né? Então, naturalmente, ela tem um faro muito bom, né? Então, isso a gente faz uma comparação daquela pessoa que está no computador. Essa pessoa que está no computador, então ela tem um faro muito bom, é isso? Não. Aí a gente começa a perceber, olha só, a percepção que ela tem ali no computador, ela tem agilidade de pensamento. É como se fosse aquela ideia do faro, né? Da onça ali na selva. Ele também tem um faro. Rapidamente ele consegue navegar, descobrir coisas novas. Ele tem a agilidade que a onça tem na selva, ele tem ali no computador. Então houve uma comparação por meio das características da onça numa selva, ele diante do computador. Está vendo? Isso é a metáfora. Uma outra que a gente tem visto também que vem caindo é a metonímia. O que é a metonímia? Você vai se lembrar, é a parte pelo todo. Rapaz, eu vou tomar um copo d'água. Olha só, vou tomar um copo d'água. Peraí, terror. Literalmente, você não tomou um copo d'água, não. Porque para eu tomar um copo d'água, eu deveria, então, nesse caso, eu ia comer esse copo, né? Jogar todo ele para dentro da minha boca. Conseguiria? Não. Na realidade, eu estou bebendo a água que está dentro do copo.
Então, eu estou bebendo água, tomando água, tá legal? Eu não estou tomando o copo. Então é o seguinte, eu falei aqui o conteúdo pelo continente. Tá legal? O continente é aquilo que abarca aquilo que tem dentro dele, beleza? Então, nesse caso, como eu falo que eu tomei um copo d'água, eu falei o continente, que é o copo, mas no interior dele tem água. Então, eu tomei foi o que está no interior dele. Isso, então, é a parte pelo todo. Ah, rapaz, eu comi um prato de arroz sozinho. Um prato de arroz? Poxa vida, tinha lá um prato que sempre serve arroz nele, você tirou lá, não tem arroz não, você só pegou o prato e comeu. É isso? Isso seria sentido literal. Né? Cuidado com isso então. Então a metonímia, li muito Machado de Assis. Eu não leio o Machado, mas a obra dele. Então é a obra pelo autor. E assim vai. Beleza? Então a metonímia é a parte pelo todo. Um outro também que a gente observa que vem sendo cobrado é a hipérbole. Tá? A hipérbole é um exagero. Sempre lembrando isso, cara. A hipérbole é um exagero. Rapaz, eu morri de rir do fulano. É mesmo? Fulano morreu de rir quando o cara contou a piada. É mesmo, cara? Quando é que foi lá o velório dele? E aí, como aconteceu isso? O cara morreu mesmo? Não, isso é sentido literal. Ele não morreu, estatelou lá no chão porque ele riu muito. Não é isso. Mas eu exagerei. Eu, nesse caso, mostrei que a piada foi muito legal, foi muito boa mesmo. E aí todo mundo riu bastante, riu muito. Aí eu quis enfatizar, eu exagerei nessa dose, beleza? Então a gente tem aí a hipérbole. E aí nós temos outras, eu aqui quis chamar a atenção das mais cobradas. Uma última que eu queria chamar a atenção, que tanto a banca AOCP quanto o Instituto AOCP vem cobrando também, é a elipse. Então, de maneira geral, a elipse significa o quê? Quando a gente omite uma palavra facilmente subentendida no contexto. Então eu vou ter a elipse. A elipse a gente estuda, por exemplo, na concordância. Nossas aulas a gente falou sobre isso, né? Então, às vezes eu tenho lá, na minha oração, eu tenho um verbo no plural, mas naquela oração mesmo, eu não tenho uma palavra a quem ela se refere diretamente. O sujeito não está ali literalmente escrito, mas eu consigo observar pelo contexto. Lá no primeiro parágrafo foi falado lá a respeito dos alunos que fizeram tal coisa e tal. Lá no terceiro parágrafo eu usei lá um verbo no plural que fez referência àquele sujeito lá em cima. Mas olha só, eu não quis repetir a palavra alunos no texto, para evitar uma repetição desnecessária, tá legal? E neste contexto, eu posso então omitir. Se está facilmente subentendido, eu posso facilmente omitir, beleza? Então essa elipse, um exemplo de elipse que pode ser cobrado também na parte de pontuação, que é chamada elipse verbal, tá? Então pode ser cobrado tanto na figura de linguagem, como na pontuação, também quanto na sintaxe da oração. Que é o seguinte, eu gosto muito, terror, eu estudo matemática, você português. Olha, eu estudo matemática, você português. Note que eu vou entender aí, literalmente o quê? Eu estudo matemática, você estuda português. Então, para evitar a repetição da mesma base, estudo, estuda, o estude aí ser repetido, o que a gente pode fazer então? Mete uma vírgula na segunda oração, entre você e português. Para quê? Para marcar a elipse desse verbo. Então há uma figura de linguagem, nesse caso aí, que a elipse é a omissão de uma palavra, facilmente subentendida pelo contexto, para quê? Para evitar a repetição. Então a elipse, moçada, ela é cobrada tanto na parte nesse caso, na parte de concordância, quando um sujeito é elíptico, na parte de pontuação, quando eu tenho a elipse verbal, tá? Na parte de coesão, porque a elipse é a omissão de palavra facilmente subentendida no texto, então é uma forma de coesão, é um elemento de coesão por omissão, tá? Então, justamente para evitar a repetição desnecessária, para deixar o texto mais agradável, a linguagem mais agradável, né? E também a gente vai observar essa elipse como figura de linguagem, como aqui a gente falou. Então fica ligado nisso, que a banca gosta muito de cobrar, porque ela pode colocar em qualquer parte do texto de uma cobrança também do conteúdo programático. Beleza? Vem comigo na tela, vamos lá. Bom, então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai falar sobre o uso dos porquês, tá? Bom, terror, uso dos porquês. Como é que a gente então vai entender esse uso dos porquês? Bem rapidinho, a gente vai lembrar do seguinte, cara. O porquê, vamos pegar o porquê mais simples. O porquê mais simples é aquele separado e com acento. O separado e com acento é aquele em final de frase, tá?
E aquele em final de frase. Tranquilo, terror. Então, aquele em final de frase. Você não veio à aula por quê? Então, olha só. Você não veio à aula por quê? É o porquê separado e com acento. Tá legal? Rapaz, ele não veio à aula e não entendi por quê. Separado e com acento. Tá? Então, independente se vai finalizar com ponto de interrogação, ponto final, não interessa. O porquê está em final de frase, separado e com acento. Tá legal? Esse é o primeiro, mais simplesinho, né? Ok. Vamos pegar o próximo aqui, que é o porquê junto e com acento. Esse porquê junto e com acento, ele vai ser precedido do artigo. Então, aqui, ó, ele é um substantivo. Então, eu vou colocar o artigo antes, o porquê, um porquê, esse porquê, no caso aí, o esse, né, aquele, pronome demonstrativo. Isso significa o quê? Nós temos um determinante para esse substantivo. Então, a palavra porquê, ela normalmente é uma conjunção, a palavra átona. Mas, ao colocarmos aí um substantivo, ou, aliás, um artigo, um determinante de maneira geral, ele passa a ser uma palavra tônica e recebe, por conta disso, o acento gráfico. Por quê? Porque é uma palavra oxítona, tá legal? Oxítona terminada em E. Beleza? Então, ninguém sabe o porquê. Esse porquê é importante, terror. Isto é, esse motivo. Então, o substantivo porquê agora com valor de motivo. Está vendo só? Opa, terror, peraí. Você falou uma frase aí para mim, repita aí. Ah, esse porquê é importante? Não. Eu conheço essa situação, mas algumas pessoas não sabem o porquê. O porquê no final de frase, terror. Você falou o porquê no final de frase. Mas vem cá, você não tinha colocado o final de frase de porquê separado e com acento? Agora você vai me colocar lá, ninguém sabe o porquê? Está no final de frase também. Mas aí, venha comigo na tela. Se há algum determinante para a palavra porquê, o que vale é o substantivo. E, naturalmente, o substantivo pode ficar no final de frase, beleza? Ninguém sabe o motivo, ninguém sabe o porquê. Então, prevalece, mesmo estando em final de frase, prevalece essa substantivação aqui, tá? Então, cuidado com isso, que é importante, tá? Beleza! Vamos a um próximo aqui, que é o porquê junto e sem acento. Cara, o porquê junto e sem acento é bem simplesinho. É a mesma coisa de pois. É só você trocar pelo pois. Beleza? Muito mais simples, muito mais tranquilo, né? Então, ele não veio porque estava doente. Ele não veio pois estava doente, já que estava doente, uma vez que estava doente. Então, o pois, ele tem ele inicia um valor de esclarecimento, né? Essa ideia justificativa, esclarecimento, explicação, causa. É essa a ideia. Então, pega o porquê e troca pelo pois. Beleza? Venha comigo na tela. Agora, a gente vai falar do porquê separado e sem acento. Cara, o porquê separado e sem acento, ele vai ter dois empregos, tá legal? Então, o primeiro emprego dele que a gente mais vê é quando há preposição mais pronome relativo. E aí, você vai conseguir substituir por pelo qual e suas variações. Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Tá legal? Eu poderia colocar aqui o seguinte exemplo, ó. Este é o motivo porque luto. Eu luto por esse motivo. Está vendo só? Este é o motivo pelo qual luto. Está vendo aí, ó? Este é o motivo porque luto ou pelo qual luto. Está vendo só? Neste caso, você sabe que há uma preposição por e um pronome relativo que. Tá legal? Você consegue trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. E o segundo é uma expressão interrogativa. Uma expressão interrogativa. Nesse caso, a expressão interrogativa, você pode ter, então, uma frase interrogativa direta. Por que você não veio? Interrogativa direta. É o porquê separado e sem acento. Por que você não veio? Né? Beleza, você termina lá com ponto de interrogação. Né? Agora, também pode haver essa interrogativa numa frase interrogativa indireta, terminando com ponto final. Gostaria de saber por que você não veio à aula ontem? Por que você não assistiu à aula ontem? Né? Então, nesse caso, é um porquê separado. E aí, vai um detalhe, um macete para a gente aqui nessa interrogativa. Você consegue subentender a palavra motivo
na sequência. Às vezes, essa palavra motivo até se encontra na própria frase. Gostaria de saber por que motivo você não veio à aula ontem. Por que motivo você não veio à aula ontem? Então, tanto na frase interrogativa direta ou indireta, a palavra motivo fica subentendida em seguida. Então, fique sempre ligado nisso. Tá legal? Beleza, então, aqui a gente tem aí esse resuminho do uso dos porquês. Terror, será que vai cair na prova? Vai. Será mesmo que vai cair na prova, Terror? Vai cair na prova. Pode ter certeza que isso vai cair na prova. Vem cá, Terror. E como que esse negócio vai cair na prova? Venha comigo na tela, olha só. Vai cair assim amanhã na sua prova, tá? Desse jeitinho aqui, olha lá. No excerto, a nossa consciência de que a morte é inevitável é o principal motivo pelo qual existe a cultura. Veja só, pelo qual existe a cultura. A expressão em destaque pode ser substituída sem gerar prejuízo gramatical por... Olha só, a questão já apresentou o pelo qual aqui, ó. Porque luto, pelo qual luto. É o motivo porque luto. É o motivo pelo qual luto. Olha que maravilha. É o principal motivo porque luto. Principal motivo pelo qual luto. Então eu tenho aqui, ó, a preposição por, né, mais o pronome relativo que. Está vendo? Ó? Então, nesse caso, o que é interessante você analisar? Ó? Eu tenho a preposição por e tenho o pronome relativo que. Esse pronome relativo que, como ele retoma motivo, eu posso substituir por o qual. Está vendo? Então, como já há a preposição por aqui, ó, por mais o qual, vai gerar o quê? Pelo qual. Está vendo? Porque, por o qual, pelo qual. Por isso, qual é a alternativa correta? Letra A, porque separado, como a gente viu. Beleza? Vamos à frente então, olha só. No segundo quadrinho, o porquê é utilizado sem acento circunflexo. Aqui, cara, eu queria até chamar a sua atenção. Vem cá. Por que a banca utilizou no pedido da questão a palavra, as aspas aí? Por que ela utilizou as aspas? Porque ela quis mostrar a integralidade, né? Ó, ela quis mostrar literalmente como se encontra a expressão porquê separado, mesmo ela colocando o artigo o aqui, ó. Porque senão, uso dos porquês. Vamos usar o porquê. Se eu não coloco aspas, eu tenho que colocar assim, ó. Já vista que eu tenho o artigo o aqui. Então, ela, ao colocar aqui, ó, as aspas, ela quis destacar, não, olha só, literalmente essa palavra colocada lá no texto, inclusive com a inicial maiúscula aqui, ó. Está vendo? Beleza, então, vamos lá. No segundo quadrinho, é utilizado sem acento circunflexo e separadamente por introduzir uma frase interrogativa. Está assim, por que, mãe? Né? Então, o porquê, mãe, é uma interrogativa direta. Por que motivo, mãe? Esse termo deve ser escrito dessa mesma maneira quando for uma palavra substantivada. Quando for substantivada, esse porquê, né? Aquele porquê, o porquê, então está errada essa afirmação. Essa era uma questão de afirmação, né? De julgamento de afirmação certa ou errada. Tá legal? Beleza, então, vamos lá à frente. Bom, a próxima aqui, eu vou falar de fonética e fonologia. Ao falarmos de uso dos porquês, a gente naturalmente já compreende a relação de coesão e coerência textual, porque ao usarmos, por exemplo, o conectivo porquê, que eu posso substituir pelo pois, eu trabalho os elementos sequenciadores na coesão. Tá? Além disso, a gente também entende essa relação sintática, tá ok? Porque há uma oração subordinada, adverbial, causal ou coordenada explicativa, usando o porquê, que eu posso trocar pelo separado. Porquê, porque eu posso substituir pela conjunção pois, né? Esse porquê aqui, ó. Tá? Beleza, então, quando eu falo uso dos porquês, já trabalho tanto ortografia, coesão e também sintaxe, tá? Ok, mas, e também conjunções, como aqui a gente já tem aqui, ó, conjunções, tá? Agora, a gente vai trabalhar a fonética e fonologia. Então, o que cai na fonética e fonologia? Para a gente, então, entender, então a gente tem que observar os tipos de fonemas. Terror, poxa vida, eu vi isso aí na sua aula demonstrativa, tá lá, na sua aula demonstrativa, toda a informação a respeito de fonemas, tá? Fonologia e tudo mais. Bom, mas aqui é interessante a gente observar o que, moçada? Bom, fonema é som, letra é a grafia,
Então a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo quando a gente está lá escrevendo material em PDF, para você ali distinguir aquela coisa toda, fica até difícil de falar um pouco a respeito dos fonemas, porque o fonema é o som, né? E a letra fica mais prático, porque a letra é aquilo que está escrito e pronto, né? Então o que vem a ser os tipos de fonemas? Vamos observar então que nós temos a vogal. O que vem a ser a vogal? A vogal é aquele som que a gente expele, né? A gente inspira e a gente solta esse som. Esse som vai ficar solto e ele passa pela cavidade bucal sem nenhuma interrupção. A, E, I, O, U. Houve alguma interrupção na cavidade bucal? Nenhuma. Então a gente tem aí a vogal. A, E, I, O, U. Beleza? Ok. Tem que lembrar o seguinte, essa vogal, ela pode ser oral, saindo toda pela cavidade bucal, e pode ser nasal, quando parte desse som sai pela cavidade nasal também. E uma forma de a gente observar isso, né, o an, né, o en, o in, o on, o a gente então tem um recurso de nasalização que é o quê? Colocando o sinal diacrítico, o til, né? E também as terminações com M, com N. Então o M e o N muitas vezes são chamados de letras diacríticas porque servem para nasalizar a vogal anterior. Tá legal? A gente vai bater um papinho sobre isso também. Bom, a gente falou então da vogal, beleza? Mas existe também a semivogal. O que vem a ser a semivogal? Opa, a semivogal é o som I ou U. Somente os sons, não a letra escrita ali não, tá? Mas os sons I ou U. Então esses sons, assim como acontece com a vogal, eles saem, né, entrando pela nossa cavidade bucal, beleza? E eles não têm interrupção alguma, beleza? Só que tem um detalhe, na diferença de vogal e semivogal. A semivogal é um som mais brando, a vogal é um som mais forte. Então quando eu falo a palavra pai, o som decresce. Mãe, o som decresce. Veja, é o som I ou U. Mas esse som, fonema I ou U, ele pode ser representado pela letra I, pela letra U, mas também pode ser representado por quem? Pode ser representado pela letra E, na palavra mãe. Eu falo in, tá vendo aí, ó? Mãe, mas eu não vou escrever com I. A letra é a letra E, só que o som é I, mãe. Beleza. Eu tenho, por exemplo, a palavra pau. Rapaz, mete o pau nesse negócio. O pessoal mete o pau mesmo, fala muito, mete o pau mesmo e tal. Agride com palavras. Então, nesse caso aí, pau, eu tenho o A com U, beleza? Semivogal U, pau, beleza? Tranquilo. Mas olha só, eu falo a palavra não, pão. Eu não falo não, pão, não falo. Eu uso a letra O, mas ela vai simbolizar o quê? O som U, não, pão. Tá vendo aí? Beleza. E a gente também tem as consoantes. Consoantes é aquele som produzido. E esse som produzido, ele precisa de alguma, na articulação bucal, ele precisa de alguma interrupção. Então eu falo, por exemplo, a palavra pedra. Você notou? Ao falarmos a consoante P, a consoante D, eu precisei fechar a cavidade bucal. Então houve uma interrupção. Beleza? Essa é a ideia, então, da diferença de vogal, semivogal e consoante. Belezinha? Ok. Quero chamar a atenção, primeiro, para um detalhe. A letra L. A letra L, em final de palavra, a gente fala como? Rapaz, eu comprei um anel, a gente não fala anel, mas a pronúncia ideal, correta, seria o quê? Anel. Então esse L, ele é consoante, não é semivogal, beleza? Então a gente falou lá pão, lembra? Falou pão, não. Aí eu falei anel, o ideal é anel, por quê? Esse L final é consoante. Então na palavra anel, eu não tenho semivogal L aí, não tenho semivogal U aí, concorda comigo? Cuidado com isso, tá legal? Um outro detalhe também é o seguinte, nessa nossa revisão aqui, a letra M. A letra M, ela tem 3 valores, a letra M. Então vem aqui comigo na tela, olha só. Então a letra M, ela então tem 3 valores. Primeiro, ela pode ser uma consoante.
Então ela pode ser uma consoante. Quando soar ma, me, mi, mo, mu, é essa a ideia, tá? Então a palavra mala, a palavra mola, tá legal? Então eu tenho aí a consoante, beleza, Teô? Nossa, eu tô aprendendo pra caramba com você, olha que me levei. Agora aprendi que o M é consoante, olha que coisa boa, eu tô aqui perdendo meu tempo com você. Calma, vamos lá. A gente viu então o M como consoante, mas a gente também vai ter o M como letra diacrítica. Ô, Terror, o que é esse M, letra diacrítica? É uma letra que ajuda na nasalização de uma vogal anterior, formando um dígrafo. Então, nesse caso, ela não vai soar, né? Ela vai nasalizar a vogal anterior, beleza? Então, neste caso, deixa eu só colocar aqui melhorzinho para você. Diacrítica. Então, olha só, eu falo a palavra tampa. Eu falo a palavra tempo, tímpano, tombo, tumba. Veja então que esse M aqui não é consoante. Ele apenas serve para nasalizar a vogal anterior. Eu falo tampa, eu falo tempo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a banca pede assim. Na palavra tampa, na linha 17, M e P formam um encontro de consoantes, falando que o M é consoante. Ora, veja bem, nós falamos que para o M ter valor de consoante, ele teria que ter o som ma, me, mi, mo, mu. Alguém aqui fala tamapa, temapo, tamabo. Ninguém fala isso. Todo mundo fala o quê? Tampa, tempo. A gente então usou o M para nasalizar a vogal anterior. Então esse M é uma letra diacrítica. Então, veja só, a gente vai representar por apenas um fonema essas duas letras, o A e o M, o AN e o M, AN. E nesse caso eu vou colocar apenas o A com o tio, só isso, a representação fonética dele, tá legal? Então M e P, de maneira alguma, vai ser o encontro consonantal e a banca adora pedir isso, tá? Em tempo, o M e o P com o encontro consonantal, não, letra diacrítica, tá? Beleza, e também o M pode ser uma semivogal, moçada, pode ser uma semivogal mesmo. Ah, quando, Terror, será uma semivogal? Lembra que a semivogal tem que ter o som I ou U? I ou U? Beleza. Então, fale comigo a palavra bem. Bem. E aí, tudo bem? Tudo bem? Ô, Terror, vem cá, a palavra bem, ela é uma consoante? Ela é um fonema consonantal? Não. Porque ninguém fala tudo bem, mo. Ninguém fala. Tem que falar ma, me, mi, mo, mu para o M ser uma consoante, correto? Beleza. Então, já sei, esse M não é consoante. Tranquilo. Ô, Terror, esse M é letra diacrítica? Veja, para ele ser letra diacrítica, ele tem que apenas nasalizar a vogal anterior. Não pode ter um desnível do som. Então, a gente fala, nesse caso aí, tudo bem? Alguém fala tudo bem? Não. Tudo bem. Você está vendo aí, ó? Tudo bem. Ele foi também. Então, veja, esse M em final de palavra, ele tem um som de I. Tudo bem. Então, nesse caso, vem aqui comigo observar, a gente tem a semivogal, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho o B consoante, o E é uma vogal e o I é uma semivogal. Tem esse som aqui, ó, tá? Ó, do Izinho aqui. A representação fonética dele é um Y, tá? Que é chamado de iode, ó. Tudo bem, beleza? É essa a ideia que acontece também com a palavra também. Então, cuidado com isso. O que eu falei aqui para o M também acontece para o N, tá? Então, nesse caso, eu falo nada, eu tenho a consoante. Vai ser a letra diacrítica quando? Aqui porque o M está diante da palavra P. Então, diante da palavra P e B, a gente sabe que tem que ter M. Mas, por exemplo, a palavra canto, né? Canto. Então, a palavra canto tem N, serviu para nasalizar a vogal anterior, tá? E aqui, como semivogal, acontece em palavras que tem terminação com EN, ON, normalmente as de origem grega, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ifen, eu não falo ifen, eu não falo ifen, eu falo ifen, tem o som aqui, iode, tá legal? Cuidado com isso, então. Com os tipos de fonemas, a gente, então, já vai observar o quê? Limpando a tela. Quando há uma aproximação da vogal com a semivogal, nós temos, então, os chamados encontros vocálicos, tá?
Quando há o encontro de consoantes, naturalmente o nome já é encontro consonantal. Então, tomar cuidado com isso, tá legal? Então, há 3 tipos de encontros vocálicos, quais sejam? Eu tenho, então, o hiato, que é o som vocálico vogal, mais vogal. E, logicamente, cada vogal estará numa sílaba diferente, tá? Então, na palavra piada, está vendo? Ó? Eu tenho o hiato aqui, ó. Eu tenho a vogal I e a vogal A. Saúde, eu tenho a vogal A, a vogal U. Saara, eu tenho a vogal A. Beleza? Então eu tenho o hiato. O hiato, então, é a aproximação de vogais. E elas não podem ficar na mesma sílaba. Tá legal? Beleza. O ditongo, terror. O ditongo é o encontro de vogal mais semivogal e semivogal mais vogal. Bom, aqui então eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Nesse caso do ditongo, a esse encontro vocálico, às vezes a banca pede assim, ó, marque a alternativa em que todas as palavras apresentem encontros vocálicos. Ela está te pedindo se há hiato, se há ditongo e o próximo que é o tritongo. Então o ditongo é o quê? Cara, tem que ter uma semivogal aí junto de uma vogal. É isso que acontece. Então na palavra pai há um desnível e o som vai ser o som do I, né, da semivogal. Pai, mãe, carie, glória. Tá legal? Então fique ligado nisso que a gente vai ter vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal. E o tritongo, que é o próximo aí. Veja aqui que o tritongo, ele tem uma estrutura. Essa estrutura deve ser seguida. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra, nesse caso aqui, no tritongo, eu tenho a vogal no centro. Tem que ser uma vogal no centro. Então, na palavra Paraguai, o A é vogal. Está aqui, ó, vogal A. Na palavra saguão, o A, o AN aí é vogal. Está vendo? Beleza. E aí eu vou ter a semivogal U, semivogal I, semivogal U, semivogal U. Esse O aí, ele soa U. Então eu falo Paraguai, saguão. Está vendo? Então eu tenho a vogal aqui no centro. E muito cuidado com isso, por quê? Veja só a palavra praia, boia, joia. Veja só essas palavras aqui, ó. Agora me ajuda aí. Eu tenho tritongo na palavra praia, na palavra boia, na palavra joia. Ó, terror, eu tenho 3 sons vocálicos. Mas eu tenho tritongo aqui? Não, não tenho tritongo. Por que eu não tenho tritongo? Porque o I, ele não é vogal. O I é semivogal. Então eu tenho a vogal A, vogal A. Vogal O, vogal A. Vogal O, vogal A. Está vendo? E o I é semivogal. Então quem está no centro é a semivogal. Então isso não é tritongo, porque para ser tritongo eu preciso de uma vogal no centro. E note, o tritongo estará sempre numa mesma sílaba. Tá legal? Coisa que não acontece com a palavra praia. Praia, boy, a, joy, a. Está vendo? Então eu tenho na realidade aqui um ditongo decrescente mais vogal. Ditongo decrescente mais vogal. Ditongo decrescente mais vogal. Não tenho tritongo, cuidado com isso. Tá legal? Encontro consonantal. Então é o encontro de consoantes. Esse encontro de consoantes, quando ele estiver na mesma sílaba, significa que é um encontro consonantal perfeito. Brasil, planeta, adrenalina. Está vendo? Na mesma sílaba. Se ele for imperfeitos, isto é, se ele estiver em sílabas diferentes, eu tenho encontro consonantal imperfeito ou disjunto. Tá legal? Então, nesse caso, eu tenho, por exemplo, a palavra apto, cacto, aspecto. Tá vendo aí, ó? Então, cada consoante em sílaba diferente. O que muitas vezes a banca pede é simplesmente o encontro consonantal. Você marcar o encontro consonantal. Se ele for perfeito, imperfeito, muitas vezes a banca até nem distingue, tá? Dígrafo. O que eu quero chamar a atenção é justamente a diferença que a gente viu ao longo da nossa aula, né, e tal. Então, o que é um dígrafo? Cara, o dígrafo são duas letras com apenas um som. 2 letras com apenas um som. Então, vamos lá. Eu tenho a palavra chave. Chave. Na palavra chave, eu tenho o C e o H que se juntam
para formar apenas um som, sh. Concorda comigo? Então é o C mais o H para dar apenas um som, sh. Eu não falo khave, não falo isso. Então eu falo chave. Então, se eu tenho duas letras para apenas um som, eu tenho um dígrafo. Se esse dígrafo resulta numa consoante, como sh é uma consoante, então é um dígrafo consonantal. Beleza? Então, vem aqui comigo para os principais dígrafos aí, ó. Então, nós temos aí essa sequência de dígrafos que você já viu nas nossas aulas, né? Beleza? Tranquilão. E aí, sempre lembrando, tem que ter apenas um som. Beleza? Então, aqui eu poderia falar para você o seguinte, carro. Em carro, eu tenho essas duas letras para ter o som r. Beleza? Ah, eu tenho, por exemplo, a palavra caçado. Tá? Ele foi caçado, o mandato foi caçado. Então é com SS, beleza? Ok, tranquilo. Nesse caso, você vai ter vários aí. Agora, uma coisa importante na nossa revisão é a gente não confundir dígrafo com encontro consonantal. Por que eu não posso confundir dígrafo com encontro consonantal? Porque muita gente tem dúvida nisso. Veja bem aqui então o seguinte, eu falo assim, rapaz, eu tenho um asco dessa situação, de pessoas fazerem isso, tenho um asco, odeio isso. Asco. Quantos sons eu tenho na palavra asco? Eu tenho o A, mais o S, o S, né? Mais o K, mais o O. 4 sons. Asco. Cada letra com seu som, com seu fonema. Então, na palavra asco, eu tenho um encontro consonantal ali. S-K. Concorda comigo? Asco. Eu tenho aí o encontro consonantal. Concorda comigo? O S, que tem o som de S, né, mais o K, esse C aí que tem um som de K. Então eu tenho duas consoantes aí. Concorda comigo? Elas estão juntas, então encontro consonantal. Beleza. Mas eu pego essas mesmas letras S, C, eu coloco então na palavra nascer. Nascer e asco. Vamos comparar aqui. Asco, nascer. Alguém fala nasquer? Não, Teor. Eu não falo nasquer, para ter o som do S e o K, como acontece com o S aqui, né? Com o asco. Eu não falo nasquer, eu falo nascer. Então esse SC, que é um encontro consonantal em asco, é diferente do SC, que a gente tem aqui apenas como som S. Nascer, nascer, eu não falo nasquer. E aí, o que acontece na prova é justamente isso. Ela pede justamente essa, para você não confundir, né? O que vem a ser um dígrafo, isto é, duas letras para apenas um som, dígrafo, do encontro consonantal, cada letra com seu som. Então, em nascer, eu vou aqui representar com S maiúsculo, apenas um fonema com duas letras. Já em asco, cada letra com seu som, tá legal? Então, cuidado com isso, eu tenho um encontro consonantal aí. Dígrafo vocálico. Se o dígrafo consonantal ele resulta numa consoante, como aqui o S, o dígrafo vocálico ele vai resultar num som de vogal, tá? De vogal nasal, no caso. Então, na palavra tampa, eu tenho o M, letra de A crítica, que serviu apenas para nasalizar a vogal anterior. Então, a transcrição fonética seria essa daqui, ó. Tampa. Isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui duas letras que elas são representadas por apenas um som aqui, ó. A palavra canto, tempo, centro, tímpano, cinto, tombo, conto, está vendo só? Então, nesse caso aqui, você vai ver que a representação desse aqui, ó, é com A e o tio. A representação do som do E e M, E e N, é essa daqui, ó. A representação do IM e N é essa daqui, ó. A representação do OM, ON é essa daqui, ó. Serviu apenas para nasalizar a vogal anterior, está vendo só? Então a representação do ó, é assim, ó. Então tem duas letras para apenas um som. Então a única função do M, nesses casos aqui, é indicar que a vogal é nasal. Muito cuidado com isso, tá? Além disso, a gente tem o dífono. O dífono não tem caído muito na prova, mas é só mesmo para você analisar. A letra X pode ter o som de KS, né? Ks. Por exemplo, eu não falo taxi, eu falo táxi. Eu não falo nexo, eu falo nexo. Eu não falo axila, mas axila. Então, táxi, nexo, axila. Tá legal?
Beleza, então, a gente tem o dífono. Por que terror? Qual a diferença do dífono para o dígrafo? Veja, dígrafo, duas letras. O grafo aí, ó, significa letras, beleza? Duas letras. Já o dífono, eu tenho dois sons, dois fonemas, dois sons. Então veja aí que ks são dois sons aqui, ó. Eu tenho apenas uma letra para dois sons, o ks, tá? Cuidado com isso. Vamos verificar então como o Instituto AOCP cobra isso da gente. Olha só. A respeito das palavras abandono, profissional, país e quando, assinale a alternativa correta. Vamos lá então observar, olha só. Em quando há encontro consonantal. Ô, terror, há encontro consonantal em quando. Rapaz, tem o N e o D aqui, terror. Mas lembre, observe aí, o N, ele é letra diacrítica. Eu não falo quando. E aí, quando você vem aqui? Alguém fala isso? Não. Esse N é apenas uma letra diacrítica. Se viu apenas para nasalizar a vogal anterior. Beleza? Quando. Se viu para nasalizar, então, esse A. Então, já vi aqui que há erro. Como a gente vai observar as demais palavras na correta, fica mais prático. Já vi que houve erro aqui, então a gente já parte para a letra B. Pode ser? Vamos lá. Em profissional, há dois dígrafos, isto é, a gente então tem duas letras para apenas um som. Então, em dois momentos isso acontece. Vamos analisar isso daqui. Então, eu tenho pro, eu tenho o P e o R aí, ó, cada um com seu som distinto, pr. Mas eu tenho o SS, profissional. Veja então que esse SS, ele tem um som s. Está vendo aí? Beleza, então eu já vi aí que tem apenas um dígrafo. Não há dois dígrafos. A banca faz isso para te confundir, para você perceber, são duas letras para apenas um som, então dois dígrafos. Não, um dígrafo só. Então a gente já viu aí que há erro profissional, né? Duas letras para apenas um som, só cabe aí. Vamos pegar a letra C. Em abandono, há dígrafo. Rapaz, assim, abandono, eu tenho o N, que é uma letra diacrítica que serve para nasalizar a vogal anterior. Há dígrafo sim, terror, um dígrafo vocálico. Beleza. Em profissional, há encontro consonantal e dígrafo. Bom, a gente já viu que aqui nesse caso, né, nós temos o dígrafo SS, né, ó, essas duas letras aí, ó, com som de s. Então, nesse caso, há realmente o encontro consonantal. Terror, tem dígrafo aí? Opa, desculpa, né? Nesse caso aqui, né? Opa, o dígrafo. Tá, ó. Há o dígrafo com SS. Beleza? Tranquilo. Ô, terror, e o encontro consonantal? O encontro consonantal com o PR, tá? Pr. Então, eu tenho encontro consonantal aqui. Beleza? Então, aqui, dígrafo, eu tenho SS, como a gente já tinha visto aqui que já tinha um dígrafo, SS tem apenas esse som aqui, so. E o encontro consonantal, P com R, tá? Duas consoantes aí se encontrando. Show de bola, gostei, hein, terror? Beleza. Na palavra país, eu não falei paz, eu falei país. Eu tenho vogal mais vogal. A gente viu isso na nossa aula de acentuação gráfica. Significa então que eu tenho hiato aqui, beleza? Tranquilo. Ô, terror, e na palavra quando? Na palavra quando, eu tenho um ditongo crescente. Opa, na palavra quando, eu tenho o U mais o A. Quando. Então veja que esse U é semivogal e o A foi nasalizado e tal, que virou AN, né? Ele é uma vogal, tá? Vogal nasal. Quando, ditongo crescente, semivogal mais vogal. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou marcar essa daqui e parto para a próxima aqui, ó. Letra D. Em país, há ditongo crescente. Não, a vogal, isso aqui apresenta um hiato, não tem ditongo aí. Em profissional, há dois encontros consonantais. Eu sei que há encontro consonantal PR, pr. Mas o SS é um dígrafo consonantal que a gente já viu aqui. Então já sabe que está errado aqui. Por isso, a gente nota que a alternativa C é a que a gente tem que marcar. Beleza? Terror, você acha que vai cair alguma questão aí de fonemas, reconhecimento de dígrafo, encontro consonantal, essas coisas? Lógico. É certo de cair uma questão na sua prova, pode ter certeza. Beleza? Indo à frente, vamos lá.
Conjunções, o que cai na prova? Moçada, aqui nas conjunções, eu vou dizer para você o seguinte, você já tem com o material aí, está na descrição do vídeo o nosso material também, né? Então dá uma olhadinha nisso daí. Eu não vou aqui falar de cada conjunção, só para a gente treinar aqui, faltando aqui 10 minutinhos, né, para a gente finalizar nossa aula, eu vou treinar com você aqui as conjunções. E aí você vai percebendo aquelas que mais caem, né? As adversativas, né? A conclusiva, toma cuidado, a explicativa. Então fica bem ligado nisso. E a gente vai então treinar um pouquinho, tá legal? Ah, beleza. Aí eu falei um pouquinho das conjunções coordenativas, não vou listar cada uma delas e tudo mais. Eu já vou mostrar para você as subordinativas adverbiais. Então, já marquei mais ou menos em cor azul aí para você perceber as causais, consecutivas e assim por diante, beleza? Terrorista cai em prova? Cai. Cai como sequenciador, né, lá na coesão, que é o tema da sua aula, né, de coesão e coerência. Além disso, por transmitir um sentido, né, além disso, isso cai na parte de conjunção, de classe de palavras. Olha só aqui o que nós temos nessa questão. Em objetividade é um campo complexo em filosofia, mas, certamente, alguém babando e adjetivando foge um pouco do perfil objetivo. Objetividade é um campo complexo, mas, certamente, alguém babando e adjetivando foge um pouco do perfil objetivo. O mas aqui tem um valor de oposição, de contraste, né? Beleza, se tem um valor de oposição, de contraste, é uma conjunção coordenativa. Então, não cabe substituir pela conjunção com quanto, porque ele pediu aqui, ó, os termos em destaque podem ser substituídos sem prejuízo do sentido, respectivamente por. Então, aqui a leitura, aqui, moçada, ficou com um ponto aqui, ó, mas a realidade é vírgula, tá? Então, se é adversativo, não cabe o com quanto, não cabe o portanto, não cabe o ademais, que tem um valor de adição, né, de inclusão. Então, cabe o contudo e o porém. Beleza, e o advérbio? A banca adora cobrar valor de advérbio, principalmente o de certeza, o de modo, o de intensidade, tá? O de lugar e de tempo, de causa. Então fica ligado nisso. A locução adverbial de causa, né? Então nesse caso aqui, mas certamente, ele quer transmitir certeza. Então certamente, isto é, de fato, sem dúvida. Então, a gente nota que o de fato é uma locução adverbial que também tem o valor de certeza, afirmação. O outro sim é apenas uma noção de inclusão, né? Então, resta aí a alternativa A como a correta. Olha só essa próxima aqui, ó. Ela pede o valor da preposição, coisa que a gente estudou na nossa aula de orações subordinadas, tá? E aqui a gente vê também como valor de preposição, tá? O valor da preposição aí, porque inicia uma oração reduzida, tá? Olha só o pedido da questão. Os conectivos, além de estabelecerem ligação entre palavras e orações, servem para construir diferentes relações de sentido, a depender do contexto em que são utilizados. Observe as diferentes ocorrências do para e assinale a alternativa em que esse conectivo esteja sendo utilizado com sentido diferente do que ocorre em... Os sistemas culturais se desenvolveram, é mesmo, Terror? Com qual objetivo? Para criar experiências cada vez mais elaboradas. Então, esse para aqui é a mesma coisa de a fim de, tem um valor de finalidade. E ele pede, então, que a gente marque a alternativa que tenha valor diferente. Isto é, 4 preposições para têm valor realmente de finalidade. Eu consigo trocar pelo a fim de. Uma vai ser diferente. Vamos analisar então? Olha lá. Realidade aumentada para quê? A fim de quê? Para resolver problemas sérios no trabalho. Temos muito mais oportunidades e tecnologias a fim de quê? Para nos surpreender do que nossos ancestrais fizeram assim assado. Letra C. Eu posso imaginar-nos olhando para onde? Para trás, em 2025. Olhando para onde? Para trás. Veja, não é finalidade, não é a fim de trás, correto? Então aqui você viu que é um valor distinto, diferente aí. Letra D. Ele mostra a importância da música e de outras formas de diversão para quê? Com qual finalidade? Para chegarmos onde estamos. Letra E. Os nossos ancestrais do Paleolítico descobriram como posicionar os buracos, a fim de quê? Para produzir os sons mais interessantes. Então você notou que a alternativa C realmente é a que a gente deve marcar.
não é? Então aí marcando uma ideia de lugar, para onde? Para trás. Portanto, sempre terá valor de conclusão. Sempre terá valor de conclusão. Então, olha só, tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. O termo em destaque pode ser substituído sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido em. Então, ele tem um valor de conclusão. Conquanto tem valor concessivo. Porquanto tem um valor de explicação ou causa. Contudo, adversativo. Todavia, adversativo. Mas terror, e o pois? O porquanto é a mesma coisa de porque, pois, correto? Beleza, ó, o pois também aqui, ó. E o pois tem o mesmo valor de porque, porquanto, né, ó, tem esse valor. Mas terror, vem cá. Esse pois aqui, ele está deslocado, ó. Opa, nesse caso, se o pois está deslocado, ele já não tem mais um valor explicativo ou de causa, tá? Por quê? Se ele está deslocado aqui, ó, com dupla vírgula, aí é aquele caso que a gente vê, que eu vou mostrar para você aqui no nosso material, é esse caso aqui, ó. É o pois, ele é explicativo quando anteposto ao verbo, aí ele é explicativo. E o pois colocado após o verbo, ele vai ter o valor de conclusão. Então, eu posso substituir portanto por esse pois, quando o portanto estiver deslocado, né, depois do verbo. E aí você vai perceber justamente aqui nessa questão. Por isso, a alternativa D de dado é a correta. Bom, pessoal, então a gente vai pegar aqui uma questãozinha de sintaxe, né? Assinale a alternativa que indica a função adequada das orações de destaque em você, sujeito, acha, verbo transitivo direto. Quem acha, acha alguma coisa. Acha isso. Então, o isso aí é o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, beleza? Então, não é subjetiva, não é objetiva indireta, nem predicativa, nem completiva nominal, restando a alternativa B de bola como a correta. Tranquilinho? Beleza, meus amigos? Veja bem aqui, então, o seguinte. A gente, então, aqui passou, né, fez uma revisão naquilo que a gente pôde realizar nesses 60 minutos aqui, né? Então, o que a gente pede a você sempre, que antes da sua prova, que você fique com tranquilidade. A gente sempre também fala com o nosso aluno. Se você, de repente, no meio da prova, está sentindo vontade de ir ao banheiro, está sentindo vontade de tomar uma água, vá ao banheiro, tome a sua água e depois você volte e continue atento à sua prova, tá legal? Para justamente você não realizar questões pensando em outras coisas, tá? Então tome muito cuidado e esteja sempre muito atento também. Outro detalhe, né? Hoje à noite, evite sair hoje à noite para tomar cerveja, né? Porque isso pode dar complicações no outro dia. Você de repente come alguma coisa diferente, tome cuidado, né? E amanhã, com adrenalina, isso pode fazer aí um efeito ruim para você, né? Então, justamente pela parte digestiva aí, então toma muito cuidado, tá legal? Tem que estar amanhã na prova com tranquilidade, chegue bem cedo também, evite problema no trânsito também, beleza? Meus amigos, com isso a gente finaliza aqui a nossa transmissão e já vai ficando aí com o próximo professor. Um grande abraço, tudo de bom, valeu!